Boa tarde a todos. Algumas intervenções que foram feitas de manhã. Aliás, um dos grandes problemas que nós estamos tendo em todo o Brasil, São Paulo em particular, é a falta de debate. É as pessoas apresentarem os seus pontos de vista, mas não ter os contrários para democraticamente se polemizar e defender. E gestão de recursos hídricos. No mundo, na bacia ou no município, sem debate, ela não existe. Isso é muito importante, porque eu vejo assim, nós estamos conversando sobre assuntos que nós não somos capazes de sozinhos terem opiniões concretas e certeza absoluta. Então, eu gostaria primeiramente de mencionar o seguinte. Eu participei da formulação da Lei Paulista, em 91, que foi promulgada. A Lei Nacional de Recursos Hídricos também. A primeira coisa, quem faz leis não é jurista nem o legislativo. Quem faz leis são os técnicos. Os juristas colocam no papel aquilo que os técnicos, aquilo que a sociedade, que as forças, principalmente técnicas, estão pleiteando naquele momento. E, infelizmente, no Estado de São Paulo, a legislação nossa faz 20 anos que foi feita, com alguns adendos, mas ela se permaneceu inalterada nesse período, dificultando sobremaneira a integração com os outros estados e com a lei nacional. A lei nacional foi em 94, foi posterior à lei paulista. Normalmente nós só temos elogios, parece, a um sistema de gestão. Eu, participante desse sistema, que vi nascer esse sistema, acho que falta ele evoluir. E a falta dele evoluir é a situação que nós estamos vivendo hoje nessa crise. Estava aí o sistema de gestão, estava aí o Conselho Nacional, estava aí as agências federais, estão as agências estaduais. E por que está acontecendo essa crise? Mas ela foi previsível. Todos os técnicos do setor sabem que ela foi previsível. Alguma coisa não aconteceu bem e direito para fazer com que isso aparecesse e viesse à tona. E nós temos uma preocupação muito grande. Eu costumo falar para os nossos colegas que eu me sinto culpado dessa crise também. Não são só os grandes dirigentes. Não é só a falta de chuva. Acho que os técnicos que atuavam no setor, todos têm alguma coisa de culpa sobre isso. Eu gostaria de comentar o seguinte, quando eu acabei iniciando falando da participação minha na lei estadual, na lei federal, eu também trabalhei na Agência de Bacia do Rio Paraíba do Sul e trabalhei por 10 anos nas bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, justamente essa que permite que o sistema Cantareira traga água para São Paulo. E para mim não é nada demais trazer água de 100 quilômetros ou 200 quilômetros. Não é nada demais, desde que ela seja de qualidade. Eu prefiro muito mais, como técnico e como cidadão, um manancial de boa qualidade que trate-se o mínimo possível essa água quimicamente para eu tomar. Porque senão vai recair a busca da água mineral e ficando para a grande massa da população a água tratada, o esgoto tratado. E isso eu aprendi aonde? Na Alemanha. Eu consegui ter a minha satisfação tecnicamente de ter uma cooperação com a França durante 8 anos em gestão de bacias e gestão de recursos hídricos. Mas fomos visitar não só a França como a Alemanha, que há 100 anos atrás começou essa gestão de bacia na região do Ruhr, que é a região mais industrializada da Alemanha. E aqui lidando com muito um público como vocês, de químicos, A água tratada no Ruhr, nas grandes cidades do polo industrial alemão, ela é tratada proveniente do manancial que não recebe esgoto, é o rio Ruhr que não recebe esgoto, o esgoto vai só para o Emscher, que é do lado, pelo menos era assim no tempo, não sei se continua dessa maneira, mas a água é tratada e depois ela é reinjetada no aquífero, para depois ela ser bombeada naturalmente para abastecimento. Isso num dos países mais industrializados, e dentro daquele país mais industrializado, numa região mais industrializada ainda. Nós comparamos com a região de São Paulo, a região de Piracicaba e Campinas, lá tem 5 vezes mais concentração industrial que as nossas regiões. E a água é de ótima qualidade para tomar. O que é essa água? É uma água tratada, depois é reinjetada no aquífero. E por quê? Porque a população desejou assim.
E porque a população desejou assim, os políticos, os técnicos foram capazes de viabilizar isso. A força técnica foi conduzida nessa direção. Hoje em São Paulo também, os programas aqui da do Alto Tietê, um copo de água para mim, os programas do Alto Tietê, da bacia do Alto Tietê, a mais importante de gestão do ponto de vista de São Paulo e do ponto de vista que são águas de domínio estadual, ela tem como prioridade a proteção dos mananciais. E proteção dos mananciais significa o quê? Ter água que me permita o mínimo possível de tratamento. O mínimo possível de tratamento. Não eu passar a privilegiar uma outra condição, que é acreditar que eu vou ser capaz de fornecer uma água em qualidade. Nós vimos aqui que nem na água mineral nós fomos capazes de fornecer e garantir. Você imagina uma água que vai chegar e vai ser estocada ainda em casa. Eu só quero dizer o seguinte: reuso da água é importante para processos industriais, para lavagem, lavar carro, para irrigação, mas falar em processos de reuso para abastecimento público no país, nos próximos 20, 30 anos, para mim é uma temeridade. No mínimo uma temeridade. Bom, gostaria de comentar também, o professor Plonsky, que não está aqui, ele falou sobre a importância da internacionalização na questão de gestão, das instituições e da inovação. Eu vou comentar duas coisas. Precisa que isso seja operacionalizado aonde? É lá na bacia. É lá que as coisas acontecem. Não sei se vocês lembram do Montoro, quem é o mais velho lembra. O que pode ser feito no município, deve ser feito pelo município, não pelo Estado. O que deve ser feito no Estado precisa ser feito pela União. Então, a questão básica da gestão é que é lá na bacia e junto aos municípios que as coisas vão acontecer. E há uma demasiada tutela, há uma demasiada presença, seja do governo federal, dos governos estaduais, na bacia, desnecessariamente, em grande parte das vezes. Se a bacia tem capacidade de gerir, ela tem que pegar e gerir a gestão de recursos na bacia. E aqui tem uma questão muito interessante que eu coloquei: gestão de recursos em bacias hidrográficas. Mas vocês lê muito por aí gestão de recursos hídricos por bacias hidrográficas. E tem gestão de recursos hídricos pela bacia hidrográfica. Essas nuances são muito importantes de entender. Uma coisa é você descentralizar e delegar. Outra coisa é você setorizar e centralizar da mesma maneira. Eu comento isso e queria destacar que eu fiz 3 paginazinhas das minhas intervenções principais aqui, mas está um pouco diferente agora, que estão publicadas e vocês vão receber nos anais aqui do evento. Mas o que eu queria dizer é que ele falou muito bem, o professor Plonsky, sobre inovação. E aqui foi comentado só uma vez a palavra educação ambiental e sensibilização ambiental. Não existe gestão de recursos hídricos sem um forte componente de educação ambiental. Nós conseguimos, na bacia do Piracicaba, fazer um programa de educação ambiental que atinge 100 mil alunos e 400 mil adultos por ano, e faz 15 ou 20 anos que está sendo a aplicação, com baixíssimos custos. Esse modelo não consegue ser divulgado. Está lá na bacia, o Estado monta outro programa, a União monta outros programas. Quando existe um programa inovador, mas que foi baseado numa cooperação que nós tivemos na França, e na França tem as aulas de água, onde se procura fazer um programa com um menino de 14 anos, para que daqui 10 anos, que tiver 24, ele tenha um comportamento diferente perante a água. Nós aqui é tudo 4 anos, tudo gestão da administração estadual, municipal, nada é feito para durar tempo assim. 40 anos que está a gestão, 50 anos na França, mais de 100 anos na Alemanha, se faz um programa para mudanças comportamentais para as crianças, para vigorar daqui 10 ou 15 anos. E esse programa lá do Piracicaba, conduzido por uma associação intermunicipal e associação de usuário, ela tem um sucesso que não consegue chegar aos senhores, não consegue chegar a várias partes do Brasil. O Dr. Johnny, do Ministério das Cidades, comentou as dificuldades de integração. Eu vou dar uma só dificuldade de integração. Saneamento
o Ministério das Cidades e Saneamento aplica bilhões de reais por ano e aplica diretamente nos municípios. O sistema de recursos hídricos é capaz de aplicar coisa de 170, 200 bilhões por ano. O que acontece? Sabesp aqui, quanto que aplica em saneamento? Também, da ordem de bilhões ou milhões por ano, conforme até viu as obras que tem para fazer. Então, o setor de recursos hídricos, por mais que ele queira chamar para si uma responsabilidade, capaz de planejar, de fazer, ele não é capaz, porque ele não tem poder de fogo, de grana. Tudo é reconhecido. E a preocupação, o prefeito vai falar assim, vou lá no sistema de recursos hídricos para captar um dinheirinho que tem lá, ou vou no sistema de saneamento para captar. Então a integração não acontece e não acontecerá antes do sistema de recursos hídricos. Então eu vou só aqui passar... eu tinha aqui algumas considerações para falar do senhor Marcos, da qualidade da água, até eu comentei, mas depois eu falo praticamente com ele. Professor Braga. O professor Braga, que apareceu aqui, ele era membro, como eu, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Faz 2 anos ele saiu. A Associação Brasileira de Recursos Hídricos deixou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, não tem representante. Precisaria perguntar por quê. Participar em conselho você participa, comitê de bacia, conselho estadual, conselho federal, se você tem oportunidade das suas sugestões serem incorporadas. Se não tem oportunidade de ser incorporada, aquilo passa a ser uma participação completamente inócua, em que leva a um esvaziamento de todos esses colegiados. De que adianta o usuário, a empresa, uma associação técnica participar, se ele participa mais para referendar posições, ou mais ainda, para assuntos não serem pautados. Só se pauta coisa supérflua na maior parte desses conselhos. E daí, por isso que eu não estou imaginando todas essas crises que estão acontecendo. Eu tinha aqui de projetar a parte de conceitos, mas conceitos e foi feito muitas coisas, foram faladas, e reflexões da finalidade de gestão em bacias hidrográficas. Eu vou só passar umas figuras aqui que eu tenho. Aqui é um quadro da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e aqui é o sistema Cantareira que traz água para São Paulo. Então a bacia do Alto Tietê e a bacia do Piracicaba estão intimamente ligadas. A crise atinge tanto a região metropolitana de São Paulo, que está aqui, como todos esses municípios aqui dessa região. E aqui é bacana que aqui tem uma figura 4, parece, unidades de conservação. Aqui são unidades de conservação das cabeceiras, aquele programa de proteção aos mananciais. Aqui é onde pega a região do aquífero Guarani. E aqui é a região mais urbanizada. Compare esse mapa com esse seguinte aqui, onde tem 3 grandes setores de planejamento das bacias. Muito interessante que o setor leste, que é de proteção e controle, o setor central de uso e controle, e o setor oeste de proteção e controle. O que significa isso? Aqui onde estão se concentrando os consumidores de água, as áreas urbanizadas, aqui é para proteger o aquífero Guarani, evitar as instalações, grandes empresas. Eu me lembro muito bem que bem nessa região aqui, existe a possibilidade de fazer atrativos econômicos e financeiros para trazer empresas e para trazer o desenvolvimento para essa região, não para Bragança, não aqui nas cabeceiras, mas sim para essa região. Chegamos a falar com as autoridades do governo do estado sobre isso, logo depois foi feito o plano de bacia, mas não teve nenhuma repercussão. Ou seja, os nossos planos, na maior parte das vezes, vão tudo para a gaveta. Difícil de ser implantado. Mas em recursos hídricos, é o que nós temos mais condições hoje de se fazer planejamento de desenvolvimento nesse país. Quem tiver oportunidade, e eu citei depois aqui alguns sites, pode ver isso. Eu queria só mostrar, então, está terminando meu tempo, rapidamente, sobre isso. Essas regiões vermelhas, e para voltar, onde que volta aqui? Aí, essas regiões vermelhas é um mapa de 1991, eu acho, qualidade da água em função do DBO e do oxigênio dissolvido. E esse vermelho é águas impróprias para tratamento convencional. A região, tudo águas impróprias para tratamento convencional.
As cidades tinham que pegar, por Campinas, que está aqui, captar água aqui nesse trecho do rio Atibaia, que ainda era possível tratar. Piracicaba, captar água aqui no Corobataí, que tem condição de tratar. Mas veja bem essa região aqui. Então você tinha que pegar e captar onde que tinha condições de tratar por métodos convencionais ainda. Isso que aparece nos planos de bacia. Aqui é um enquadramento dos corpos d'água em classe de uso. Isso é muito importante para vocês que trabalham na parte de análise e também baseado aqui, está marcado aqui embaixo, aí, classe 1, 2, 3, e está aqui, proposta de atualização dos enquadramentos. Mas se você for comparar isso com o mapa anterior, o mapa, esse é de 2008, e em 2008 para 2000, 1998, 2000, está praticamente a mesma coisa. Todos os esforços de saneamento, todos os tratamentos de esgoto, toda a gestão de recursos hídricos foi para deixar as coisas da mesma maneira. Aqui também um outro mapa, o mapa 14 de um plano de bacia hidrográfica, atendimento à proposta de enquadramento. Também, se você for ver, não consegue atender a situação de hoje, 2014, o cenário é o mesmo do cenário de 2000. Passaram 14 anos, passaram gestão, então lá na bacia só corrobora o que a gente está vendo. Não conseguiu fazer nada mais do que algum exercício de gestão, do que algum debate, do que uma preparação. E isso é um defeito nosso de Brasil, não só na área de recursos hídricos. Isso é defeito nosso em várias outras áreas, né? Então eu fiz aqui, terminei, vou terminar por aqui, e só comentando que tem indicação de endereços eletrônicos, né, e onde vocês podem acessar questão de plano de bacia, pode acessar essas questões, mas cuidado, sempre olhem as coisas, o que está faltando. O que está lá está sempre muito bonito, mas tem muita coisa que eu acho que está faltando. Eu gostaria também de comentar para o final, posso? Um minuto? Que é o seguinte: a gestão da bacia hidrográfica depende muito das questões das prefeituras. E as prefeituras, infelizmente, eu não sei se tem gente aqui ligada às prefeituras, na maior parte, mesmo as prefeituras de grande porte, não detêm capacidade técnica para atuar, seja em esgoto, seja resíduos, seja uso e ocupação do solo. Então, hoje, o grande desafio do Brasil é saber como descentralizar os técnicos que acabam se ocupando nos grandes órgãos, em empresas privadas, não são atraídos nas prefeituras, onde é necessário as coisas acontecerem. Então, os projetos, muitas vezes o Ministério da Cidade, outros projetos vão encaminhar o financiamento de 100 milhões às vezes sai, fica lá 1 ano, 2 anos, não consegue gastar, presta conta, é uma complicação. Nós temos uma dificuldade no Brasil. As coisas acontecem no município, mas os municípios não estão capacitados e não têm estrutura para poder atender as necessidades do país. Muito obrigado.